pessoal, espero que estejam todos bem. Professor Alex aqui e hoje nós faremos a nossa videoaula 4. Lembrando que ela é uma continuidade, nós tivemos a videoaula 1, né, videoaula 2, depois eu fiz um vídeo de adendo falando sobre Vygotsky e algumas questões relacionadas à linguagem, signo, ressignificação, para que a gente relembrasse alguns aspectos importantes do campo semântico. Fizemos então a nossa videoaula 3 e hoje estamos aqui com a nossa videoaula 4, em que vamos falar mais especificamente sobre redação dissertativa dedutiva. Então, nas aulas anteriores, nós fomos falando sobre as questões que estão envolvidas na condição do pensar bem. Como eu disse para vocês desde o início, escreve bem quem pensa bem, e então nós trabalhamos toda uma série de questões que estão relacionadas à nossa forma de pensar. Então, para você compreender a nossa aula de hoje, precisa retomar todas aquelas questões, estar com elas todas aqui, compreendendo que nós trabalhamos a questão principalmente da formulação dos campos semânticos a partir de palavras-chave, utilizando a leitura estratégica, o percurso gerativo de sentidos para produzir sentidos, e organizamos esses sentidos a partir do campo semântico. Agora nós vamos transformar esses pensamentos, esse campo semântico, em lógica dedutiva para aplicar sobre a estrutura. Então precisamos lembrar também que no início do nosso grupo, quando eu fiz as primeiras aulas, eu falei para vocês da importância da estrutura dentro do texto e a importância da questão macro e microestrutural. Então hoje a gente vai buscar compreender um pouco melhor sobre o que é que estamos falando quando tratamos da questão da microestrutura. Então eu vou relembrar aqui algumas questões que dissemos, né? O texto ele é organizado por uma macroestrutura, que é aquela que traz introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Para o nosso caso, né, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, porque estamos falando aí de redações dissertativas que se organizam no entorno de 30 a 35 linhas, então essa tem que ser a estrutura. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão é o que cabe em 30 a 35 linhas. Principalmente se a gente for obedecer à lógica de estruturação textual em relação à questão dissertativa dedutiva. Então, a gente agora vai pensar o seguinte: eu falei também sobre a microestrutura, e que a microestrutura ela se organiza internamente dentro de cada parágrafo. Então, no parágrafo de introdução eu tenho uma microestrutura composta por períodos. Lembrando que os períodos são aqueles espaços que vão da letra maiúscula até o ponto período, em que nós abrigamos as nossas frases e orações, né? Então, o período abriga frases e orações. Então, no interior de cada parágrafo, nós temos esses períodos que comportam nossas frases e orações sobre os enunciados e as declarações que vamos fazer em relação àquele tema proposto, né? Então, quando pensamos no interior do parágrafo, pensamos cada um dos períodos que estarão dentro da introdução, dentro do desenvolvimento e dentro da conclusão. Bom, vimos também que dentro da introdução, dentro do desenvolvimento da conclusão, os períodos são compostos por ideias principais, que chamamos de tópica frasal, e ideias secundárias, né? Que no caso são ideias que completam a anterior. Então eu sempre que vou formular um texto, isso a gente viu também lá quando pensamos a primeira frase, a importância da primeira frase. Então agora a gente vai retomar essa ideia da importância da primeira frase que inicia o meu texto aqui na nossa introdução, como nosso período inicial. Entender a importância de por que a primeira frase é tão decisiva e é tão importante dentro de um texto dissertativo, argumentativo, dedutivo, né? Então, o que nós vamos
pensar hoje, para pensar a proposta da redação, é a relação de integração que existe entre a macroestrutura e a microestrutura, e o que é que nós temos então que nessa relação lógica compreender para que a gente possa entender a aplicação dedutiva, a aplicação da dedução enquanto lógica para cada um dos períodos, certo? Então, para isso a gente vai ter que entender um pouquinho sobre o que é que significa a lógica dedutiva. Né? Bom, a lógica dedutiva, ela foi, assim como a estrutura foi pensada pelo filósofo grego Aristóteles, né? A lógica dedutiva, ela é uma forma de organização do pensamento que vai transformando o pensamento em raciocínio. Raciocínio organizado a partir de princípios lógicos que vão do geral para o particular, que vão do maior para o menor. Né? Como assim, professor? Do geral para o particular, do maior para o menor? Bom, a gente precisa, dentro da ideia de campo semântico, começar a pensar que há ideias que são maiores que outras, há ideias que comportam outras dentro dela. Né? Então, o Aristóteles pensou a lógica dedutiva a partir disso que ele chamou de silogismo lógico-dedutivo. Né? Então, temos lá o seguinte com Aristóteles. Aristóteles afirmava assim: todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Né? Então, o que o Aristóteles propôs é que, para construir uma lógica que permitisse que eu chegasse a uma determinada conclusão verdadeira, eu precisava então partir de premissas também verdadeiras. E essas premissas precisavam ser da maior para a menor, porque da maior para a menor eu consigo extrair a conclusão. Então, a ideia de dedução é a ideia de extração, matematicamente pensando, é a subtração do menor dentro do maior. Né? Então, eu subtraio do maior um menor, uma partícula. Então, do geral para o particular, quando Aristóteles fala em particular, ele está se referindo às partículas que compõem o todo, que compõem o geral, as pequenas partes que estão dentro desse algo maior. E quando nós, então, propusermos a refletir, pensar, construir um pensamento e organizar esse pensamento de forma lógica, aplicando o princípio dedutivo, nós temos que pensar sempre que o tema que eu estou tratando, ele é o ponto de partida, então ele é o maior. Sempre ele será o maior. E eu tenho que pensar quais são as partículas que estão dentro desse tema, quais são as partes que compõem esse tema e que podem me ajudar a construir uma reflexão sobre esse tema, ao ponto de conseguir organizar meu pensamento, meu campo semântico, minhas ideias, num raciocínio lógico dedutivo, de modo que eu, na hora em que vá fotografar, grafar, registrar esse pensamento de forma escrita, eu consiga propor isso logicamente dentro dessa ideia do maior para o menor, dentro dessa ideia do geral para o particular. Ok? Então eu vou voltar aqui no slide anterior para retomar a questão dos períodos dentro dos parágrafos. Então a gente vai imaginar que esta primeira linha, onde eu tenho ali tópica frasal e ideia secundária, é a minha introdução, representa o parágrafo da minha introdução. A segunda linha, onde eu tenho tópica frasal e ideia secundária, representa o meu primeiro desenvolvimento. E a terceira linha, onde eu tenho a tópica frasal e ideia secundária, o meu segundo parágrafo de desenvolvimento. E a última linha lá, então, seria a minha conclusão, é o meu parágrafo de conclusão. Bom, no interior do parágrafo de desenvolvimento, o meu período com função de ideia principal, de tópica frasal, ele precisa ser uma tese, porque a tese é a ideia maior. Né? Muitos autores se referem à construção da redação dessa forma, dizendo que a primeira frase é aquela que traz a minha ideia, é a minha tese. Bom, eu seguindo a linha de raciocínio do professor Otton Moacir Garcia,
uso o termo hipótese, porque a hipótese ela é uma afirmação que eu faço e que eu preciso comprovar, e que ela é menor, ela é de um tamanho menor. Quando eu penso numa tese dá um livro ou vários livros, a tese é uma tese de doutorado, nem no mestrado a gente produz uma tese, né? Então, quando a gente pensa a tópica frasal na introdução, a gente pode chamar ela de tese e reduzi-la a uma ideia simplória, pequena, menor, ou chamamos de hipótese, que nos dá subsídios mais precisos para que a gente possa construir a nossa primeira frase, para que a gente possa construir a nossa primeira oração, nosso primeiro período dentro da introdução, e que é o que vai determinar todo o resto do texto. Por quê? Porque se eu estou usando a lógica dedutiva, eu afirmo uma hipótese no meu primeiro parágrafo de período de introdução, todo o resto do texto terá que estar modularizado, organizado a partir dessa ideia. Todas as ideias que virão a seguir serão partes menores que compõem esse tema geral que eu assumi na minha introdução. Então, na introdução eu vou ter a minha hipótese, que é uma afirmação que eu faço que eu preciso comprovar, e eu preciso comprovar de que forma? Argumentando. É por isso que o professor Otton diz que a hipótese é uma ideia melhor do que a tese para que a gente pense a primeira frase do nosso texto, né? O primeiro período. Já o segundo período da introdução, a nossa ideia secundária na introdução tem função de recorte temático. E vejam, o que significa, primeiro, recorte temático? Eu tenho um tema geral, um tema maior, eu preciso de duas partes desse tema, duas partículas, duas coisas que estão no interior desse tema, que fazem parte desse tema, como subtemas, e que no vídeo anterior eu chamei de eixos temáticos, né, para poder guiar os meus parágrafos de desenvolvimento. Então, o papel do eixo temático, do recorte temático, que é um recorte do tema, né, são dois aspectos que eu vou buscar dentro do tema, é que vão guiar o meu parágrafo de desenvolvimento 1 e depois o meu parágrafo de desenvolvimento 2. Então, essa é uma relação lógica que o texto dissertativo argumentativo tem que trazer. Tem que trazer. Ok? Bom, se a gente observar aqui também, na microestrutura, se eu pensar a microestrutura da introdução, ela é composta por tópica frasal e ideia secundária. O desenvolvimento, os parágrafos de desenvolvimento no seu interior, a microestrutura é composta por tópicas frasais e ideias secundárias. Na conclusão, composta também o parágrafo de conclusão de tópicas frasais e ideias secundárias. Então, como é que eu poderia saber quando uma tópica frasal pertence à introdução, quando uma tópica frasal pertence ao desenvolvimento ou à conclusão, quando uma ideia secundária está numa introdução, ou num desenvolvimento, ou numa conclusão? O que faz a diferença é a função lógica que cada um dos períodos cumpre microestruturalmente dentro do texto. E é isso que vai garantir coesão e coerência ao texto, né? Na introdução eu faço a minha tópica frasal e construo ela com uma função hipotética, com uma função de hipótese. Eu afirmo algo sobre o tema que está sendo sugerido, que está sendo proposto na prova, na redação, enfim, onde quer que seja. Afirmo algo sobre esse geral que eu preciso comprovar argumentativamente. Na sequência, falar desse tema de uma forma ampla, geral, não caberia em 30 linhas. Então, o que eu faço? Eu produzo um recorte temático. Eu vou dentro desse tema maior e encontro dois subtemas. E esses dois subtemas são recortes do tema, são recortes temáticos e que vão funcionar de eixo, guiando os parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque o desenvolvimento 1 vai falar sobre o primeiro recorte temático e o desenvolvimento número 2 vai falar sobre o segundo recorte temático. Então, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre o primeiro recorte temático. No meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre o segundo recorte temático, né? Então, quando anuncio a minha introdução, eu já estou dizendo para quem está lendo sobre o que é que eu vou falar de um modo geral, porque eu já estou apresentando o geral do meu tema. E aí eu vou construir os argumentos a partir desses particulares, desses campos específicos, que vão guiar o meu argumento, né? Bom, se eu vou argumentar, então, no parágrafo de desenvolvimento, o meu argumento ele tem que ser um enunciado que, de alguma forma,
comprove que este meu eixo temático, este meu recorte temático, me ajuda a demonstrar que a minha hipótese é possível e verdadeira. Vejam, o texto de desenvolvimento ele vai amarrando a ideia que pressupõe o recorte temático à hipótese. É uma costura que eu vou fazendo. É como num exercício de tricô, né? Em que eu vou construindo os pontos e os pontos vão tecendo e formando um cachecol, uma blusa, uma capa de almofada, enfim. Aqui no nosso caso, as ideias vão se trançando, se tramando uma na outra, para que a gente vá compondo então o texto, de modo que o texto seja uno, seja um. Por quê? Porque ele parte de um tema principal, e vai afirmar algo e vai comprovar esse algo afirmado, argumentando a partir de pequenas partes que compõem esse todo e que vão ir compondo o meu argumento e que vão, de alguma forma, persuadir o outro de que aquela minha hipótese é verdadeira. O papel do texto dissertativo argumentativo é o de persuadir, é o de convencer o outro de que aquilo que eu afirmei lá em cima vai me levar a uma conclusão, a uma subtração dos menores pelo maior, reforçando a ideia de que a minha hipótese é verdadeira. Então, lembrando, né, quando o Aristóteles, anteriormente, ele diz que todo homem é mortal, é o geral, Sócrates é o homem, logo Sócrates é mortal. Vejam que na conclusão eu tenho um elemento da premissa menor, que é Sócrates, e tenho um elemento da premissa maior, que é mortal. Então, na subtração de todo homem é mortal por Sócrates é homem, o que é que sobra? Sobra. Logo, Sócrates é mortal. Portanto, Sócrates é mortal. Por que que isso acontece? Porque o que é que eu tenho de comum nos dois elementos? Homem. Então, homem vai ser cortado, vai sair e vai sobrar o quê? Sócrates é mortal. Conseguem compreender a lógica? Então, é esta lógica que nós aplicamos aqui na estrutura do texto. E aí, como é que essa estrutura vai ficar quando eu penso essa lógica aplicada dentro daquele campo que eu mostrei para vocês anteriormente? Então, imaginemos que cada retângulo desses é um parágrafo. Então, nós temos o primeiro retângulo, parágrafo de introdução, 2 retângulos subsequentes, que são parágrafos de desenvolvimento, e o último retângulo, que é o parágrafo de conclusão. No interior de cada um desses parágrafos, que compõem a macroestrutura, a estrutura maior, introdução, desenvolvimento e conclusão, temos a microestrutura composta por períodos que organizam o interior de cada parágrafo e que organizam de acordo com uma função lógica. Então, eu vou ter lá, na introdução, tópicas frasais e ideias secundárias, onde na introdução a minha tópica frasal tem que ter função de hipótese, ela é a maior de todas, e a minha ideia secundária tem que ter função de recorte temático. Ah, professor, não posso ter 3 períodos dentro da minha dissertação? Pode, mas isso é construir um penduricalho, é construir um elemento adicional e que aí a gente trata depois. Primeiro, vamos pensar na estrutura básica, naquilo que é necessário para erguer esse edifício textual. Depois a gente pensa em como é que eu posso, então, ir decorando o meu texto, ir trabalhando o meu texto para que ele ganhe vivacidade, para que ele ganhe estilo, para que ele ganhe uma personalidade diferenciada. Antes disso, eu preciso pensar a minha estrutura, e essa minha estrutura tem que estar organizada dentro das regras que compõem a microestrutura dentro da macroestrutura e da função lógica que cada elemento microestrutural tem que cumprir dentro do parágrafo. Então, a minha tópica frasal na introdução tem que ter função de hipótese, olha aqui do ladinho, né? TF, tópica frasal, F, hipótese, função de hipótese. A minha ideia secundária, ela tem que ter função de recorte temático, ou seja, o eixo temático, 2 partes que estão dentro do maior, 2 subtemas que
que estão dentro do maior e que vão organizar os meus períodos dentro do parágrafo de desenvolvimento, vão dar caminhos para a minha argumentação. Bom, dentro dos parágrafos de desenvolvimento, a tópica frasal, todas as tópicas frasais, devem ter função de argumento. Então, enunciados que eu vou elaborar e construir de modo que, a partir de elementos que compõem cada eixo temático, eu consigo relacionar e evidenciar que o que eu afirmei lá em cima na minha hipótese é verdadeiro e vou assim amarrando e construindo o texto período a período. As minhas ideias secundárias têm que ter função de fatos, de dados, de exemplos, de citação. Por quê? Porque quando eu argumento dentro de um texto dissertativo, eu estou expressando de alguma forma o meu ponto de vista das coisas e daí eu estou entrando no campo da opinião. Um texto dissertativo não pode apresentar minha opinião pura e simplesmente. O meu ponto de vista, a minha opinião, ele tem que estar constituído a partir de outros elementos que deem sustentação para o meu argumento, que sustentem o meu argumento de um modo tal que eu consiga persuadir o outro de que a minha hipótese é possível, é viável, ok? Então, eu preciso sempre que construir um período de argumento, na sequência, construir uma ideia secundária, uma continuidade daquela, de modo que eu traga um fato, ou de que eu traga um dado, ou de que eu traga uma citação de autoridade, para dar sustentação para o meu argumento, para que o meu argumento não seja uma opinião de botequim, mas sim uma opinião consolidada dentro de um campo argumentativo que já foi discutido por outros, que é considerado verdadeiro pelas pessoas, porque é um acontecimento, é impossível de negar um acontecimento, um fato, porque é uma referência estatística de um estudo que já foi feito e validado. Então eu trago um elemento estatístico que é o dado. Por isso que textos de apoio nas provas normalmente são trechos de outros textos, porque ali você vai encontrar fatos, argumentos ou dados, e muitas vezes você vai ter gráficos ali dentro da prova, você vai ter anúncio publicitário como um texto de apoio, então você pode ter uma sequência diferente de textos que vão te dar subsídios para montar de forma lógica o texto. E foi isso que a gente viu nas aulas anteriores, quando pensou construção de campo semântico a partir da leitura técnica, empregando o percurso gerativo de sentido para encontrar as pistas dentro dos textos de apoio, ou seja, os textos que estão dentro da prova e que eu tenho que usar como referência para construir a minha redação, assim como os textos de estudo, que são aqueles que eu trago de fora para compor, juntar e formular um campo semântico compreensivo e interpretativo, para então formular um raciocínio e organizá-lo logicamente de forma dedutiva. É isso que se faz quando se constrói uma redação dissertativa, argumentativa, dedutiva. Bom, os parágrafos de desenvolvimento vão se organizar desta forma. A conclusão, ela vai ser uma retomada sintética, resumida, dos meus argumentos, que são somados uns nos outros, de modo que eu consiga compor a lógica dedutiva. Se isso, então aquilo. Lembram-se que a dedução, ela pede um logo, portanto, concluindo. Então, se tudo que eu disse até aqui é plausível, é sustentável, tem fatos, tem dados, tem outras pessoas importantes, autoridades reconhecidas no mundo acadêmico, na sociedade, enfim, que validam os meus argumentos, então, obviamente, aquilo que eu afirmei lá em cima na minha hipótese é válido, é verdadeiro. Então, a minha tópica frasal na ideia secundária, ela é essa somatória dos meus argumentos, retomando a minha hipótese, seguindo essa lógica. Se isso que eu disse no parágrafo 2, se isso que eu disse no parágrafo 1 é possível, portanto, o que eu afirmei na minha hipótese é possível, viável. Vamos chamar agora de verdadeiro, embora isso fosse algo possível lá na Grécia. Na Grécia eles acreditavam
na dualidade da verdade e da mentira, do verdadeiro e do falso, do simples e do composto. Quer dizer, o pensamento grego era um pensamento dualista, binário. Nós aqui hoje não temos mais essa crença em verdades absolutas, aliás, até verdades fragmentadas tão difíceis. Nós vivemos a era das fake news, enfim, mas esse é um outro assunto, não vamos tratar disso aqui. Portanto, como eu não posso afirmar uma verdade absoluta, a minha ideia secundária, na minha conclusão, ela deve ter uma função de frase de reflexão. O que significa isso? Que embora eu diga, se tudo que eu disse é possível, portanto, a minha hipótese é verdadeira, é possível, ok, provei, demonstrei, na minha frase de reflexão, eu reabro o assunto. Eu abro esse campo para outras possibilidades. Eu faço então uma frase de reflexão para que os leitores possam refletir e pensar por outros pontos de vista, pensar de outras formas, pensar com outras referências para poder chegar talvez a resultados diferentes ou talvez para validar isso que eu estou dizendo. Mas enfim, eu abro. A frase de reflexão, enquanto a lógica dedutiva ela fecha tudo e transforma tudo em verdade persuasiva para convencer o outro, a frase de reflexão abre para que o outro possa ter espaço de trazer suas opiniões, de trazer suas referências, ressignificar, como propõe Vygotsky, as coisas por meio da linguagem, dos signos, enfim, dos sentidos e dos campos semânticos múltiplos que nós, como corpo múltiplo, compomos enquanto humanidade e propor isso de outra forma, de outra maneira. Então, esta é a forma correta de produzir uma dissertação dentro de uma prova, dentro de um exame de concurso ou qualquer outro tipo de exame que peça esse tipo, esse gênero discursivo. Ok? Bom, vamos então aqui imaginar que o nosso texto está todo descomposto, como lá no primeiro momento que eu mostrei para vocês aqui a estrutura dessa forma, né? Em que a gente tinha tópica, frasal e ideia secundária em uma linha, significando um parágrafo, tópica, frasal e ideia secundária na segunda linha, significando o segundo parágrafo, tópica, frasal e ideia secundária significando o terceiro, e o último, tópica, frasal e ideia secundária, significando a conclusão, né? Então, agora aqui, ó, a gente vai olhar para o texto desconstruído. Eu me recordo que eu disse isso em vídeos anteriores. Construir um texto dissertativo é montar um quebra-cabeças. É montar um quebra-cabeça em que sentido? No sentido que eu tenho que saber quais são as peças que compõem esse texto, eu tenho que construir mentalmente esse texto por meio dos campos semânticos, aplicando a leitura técnica estratégica por meio do percurso gerativo de sentidos, atribuindo e construindo sentidos a partir dos textos de apoio, a partir dos textos que eu trago de referência, de estudo. Eu vou construindo isso tudo dentro da minha mente e depois eu vou organizando isso de forma lógica para redigir, registrar o meu pensamento tornado em raciocínio lógico, né? Então eu tenho aqui uma linha que significa um primeiro momento da introdução, uma segunda linha que significa um segundo momento ainda da introdução. Então eu vou pensar aqui, cada duas linhas compõem um parágrafo. A primeira e a segunda aqui compõem o parágrafo de introdução. As duas declarações a seguir compõem um parágrafo de desenvolvimento e as outras duas compõem talvez outro parágrafo de desenvolvimento ou talvez o próprio parágrafo de desenvolvimento 1, ok? Vamos observar então agora aqui como é que isso está composto, né? Quando eu digo assim, ó, o carnaval é um dos eventos que mais atrai turistas para o Brasil. Vejam, é a minha primeira frase, o meu tema é carnaval e eu tenho que falar sobre a questão da importância do carnaval em relação ao turismo no Brasil. Esse é o tema da minha redação. Então, o que eu vou fazer? A minha primeira frase, que é aquela impactante, importante, fundamental, que inicia meu texto, eu vou construir ela como uma hipótese sobre esse tema geral, sobre a ideia de carnaval dentro da condição turística no Brasil, né? E aí, então, eu vou afirmar o seguinte, o carnaval é um dos eventos que mais atrai turistas para o Brasil. Bom, é uma hipótese? Por quê? Porque agora eu preciso
comprovar o que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que o carnaval é um dos eventos que mais atrai turistas. O que eu tenho que provar? O que eu vou ter que demonstrar? Por que é que o carnaval atrai mais turistas? O que é que o carnaval tem que evidencia que ele é aquele que atrai mais turistas para o Brasil? Bom, eu tenho então que produzir um recorte do meu tema, eu tenho que produzir então um recorte temático para encontrar aqueles dois eixos que vão guiar os meus parágrafos de desenvolvimento. Então eu posso dizer assim, o colorido das alegorias e o ritmo empolgante do samba são elementos mais significativos nessa atração. Vejam, eu estou agora dizendo que os turistas são atraídos porque o carnaval é colorido por meio das suas alegorias e é uma música empolgante, traz um ritmo na sua musicalidade que é empolgante e que faz com que as pessoas queiram estar lá, queiram estar presentes. Então, para que a gente compreenda isso de uma forma muito nítida e muito clara, vejam, colorido de alegorias e ritmo empolgante do samba não estão dentro do carnaval, não fazem parte do carnaval, não são partículas particulares dentro desse tema maior que fala sobre carnaval e turismo. Também não estou dizendo ali que são elementos mais significativos nessa atração. O que eu estou dizendo? Que é isso que cria uma relação de atração entre o turista. Vejam, eu estou criando uma ligação, um elo entre os dois períodos, onde eu vou do maior para o menor. Conseguem visualizar isso? Bom, então agora nós vamos construir o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que eu tenho que falar sobre o quê? Sobre o meu primeiro recorte temático, que está lá na introdução, que é o colorido das alegorias. Então eu tenho que abrir um parágrafo de desenvolvimento para falar do colorido das alegorias carnavalescas. Bom, e aí então eu começo dizendo assim, de carros alegóricos monumentais a fantasias deslumbrantes. Vejam, carros alegóricos está dentro das alegorias coloridas do carnaval e fantasias também faz parte das alegorias do carnaval. São partículas, são particulares dentro de alegoria do carnaval. Então eu tenho uma hipótese maior, o recorte temático está dentro da hipótese e o argumento está dentro do recorte temático. Meu texto está indo sempre do maior para o menor. Então, de carros alegóricos monumentais a fantasias deslumbrantes, a festa produzida por carnavalescos contagia até gringos mais tímidos. Veja, quando eu digo contagia, eu estou falando de atração, e quando eu digo gringos mais tímidos, eu estou falando dos turistas. Então eu estou aqui amarrando o meu argumento ao meu recorte temático 1 e à minha hipótese. O meu texto vai costurando as ideias, indo do maior para o menor. Carnavalesco está dentro de carnaval, produz alegoria, é ele quem produz. Contagiar é um elemento que significa algo que está dentro do campo da atração, a atração contagia, no sentido positivo, assim como gringos é uma parte do turista, do turismo. E aí eu estou dizendo até os gringos mais tímidos, porque eu quero valorar que até estrangeiros que não têm vocação para a alegria do carnaval, são seduzidos, atraídos para o carnaval. E é por isso que depois eu vou conseguir dizer que o carnaval é o que mais atrai. Porque até os mais tímidos vêm participar do carnaval. Percebem? Bom, aí eu preciso agora comprovar o que eu estou dizendo, no meu argumento. Eu disse que de carros alegóricos monumentais a fantasias deslumbrantes, a festa produzida por carnavalescos contagia até os gringos mais tímidos. Alemães e japoneses, que são gringos, que são estrangeiros, que são turistas. Segundo informa a Secretaria da Cultura, agora já não estou mais no campo da minha opinião, eu estou pegando um elemento, um fato que é constatado pela sociedade. Embora sejam os que mais comparecem à festa, também são os mais introvertidos. Vejam, aqui eu tenho um fato destacado por uma pesquisa dada pela Secretaria de Cultura, que mapeou entre os turistas dois tipos de turistas que, embora sejam bastante introvertidos,
comparecem e são os que mais comparecem. Ou seja, eu começo a quantificar o meu discurso para dizer e comprovar que lá em cima é o que mais atrai. Né? E aqui eu estou dizendo que são introvertidos porque são tímidos. Eu estou ligando um período no outro internamente dentro do parágrafo de desenvolvimento. Na sequência, vem um outro período que diz assim: por outro lado, quando falamos em estrangeiros que se sentem em casa, quando brincam o carnaval no Brasil, há aqueles que exageram na dose da desinibição e extrapolam. Né? Estou argumentando e agora eu vou começar a discutir um outro assunto dentro do interior do texto para também dizer que é algo que atrai o turista, mas e que aí acaba produzindo efeitos negativos também, não só positivos. Né? Bom, estou pensando por outro lado, estou criando um contradito, é uma estratégia argumentativa que também falaremos depois. Né? Um argumento se contrapõe ao outro, né? É uma estratégia argumentativa para construir o texto, mas ele continua falando da introspecção, dos introvertidos, dos tímidos, né? Mas que, por virem ao carnaval nesta condição, acabam extrapolando. Por quê? Segundo o Serviço de Segurança Pública, de cada 10 casos de estupro nas avenidas em que os blocos desfilam, pelo menos 7 foram praticados por estrangeiros turistas. Isso é um dado, uma relação estatística. Essa é a diferença do fato para o dado. O fato é um acontecimento reconhecido, que tem valor. Aconteceu, foi reconhecido, foi noticiado, socialmente ele foi validado. O dado, ele é um elemento estatístico, matemático, que faz parte de um estudo e que, portanto, também está validado estatisticamente, matematicamente, pela ciência. Né? Então, e aqui pela ciência aplicada por um órgão de segurança pública. Né? Então tem uma validade social que vai sustentar o meu argumento lá. Eu estou usando um dado para sustentar meu argumento. Né? Bom, essa é a relação que eu tenho que construir dentro do meu texto. Eu tenho que ter uma introdução com uma afirmativa, uma hipótese, tenho que ter os recortes temáticos para guiar meus parágrafos. Meus parágrafos vão falar cada um de um recorte temático. O primeiro recorte temático é colorido das alegorias para atrair turistas. Eu construí aqui um parágrafo de desenvolvimento falando sobre carros alegóricos e fantasias e também falando sobre a questão de certa timidez dos turistas, mas que na empolgação do carnaval induzem esses turistas a cometerem estupro. Né? Eu não disse desta forma no texto porque não é meu objetivo no texto. No meu texto eu fui encaminhando as coisas para que argumentativamente eu possa comprovar o que eu quero no meu texto, que é dizer por que o carnaval atrai mais turistas. Seja positivo ou negativamente a referência, eu tenho que dizer isso. Eu só coloquei essa questão aqui porque eu também quero que, além de o meu texto discutir a questão carnavalesca, ele também tenha um certo sentido social e ele discuta um problema que também faz parte não só do carnaval, mas da vida cotidiana do Brasil, e mais especificamente da vida cotidiana das mulheres que têm que viver em pânico todos os dias, sair na rua todos os dias, porque podem encontrar aí uma situação que as coloque dentro dessas estatísticas terríveis. Né? Como trata a nossa segurança pública? A nossa segurança pública trata tudo como um dado, como referência numérica, estatística, como se fosse algo distante da gente. Né? Porque quando a gente fala de um dado estatístico, o dado estatístico é uma coisa estanque, morta, distante. A gente não está falando de uma pessoa, a gente não está falando de uma pessoa que foi violentamente agredida, que muitas vezes é morta, inclusive. Né? Nós estamos aqui usando um dado estatístico da segurança pública, transformamos uma pessoa que foi agredida violentamente na sua intimidade, no seu ser, e que é transformada num dado. Né? Então o meu texto quis colocar isso aqui desta forma e que depois pode ser retomado na conclusão para que isso fique dito lá na hora que eu vou concluir, retomando a minha hipótese para dizer, bom, o turismo pode ser positivo por um lado, mas ele também produz negatividade por outro. Né? 7 de cada 10 significa 70% de estupros dentro daquele período. É um número muito grande, gente. Né? É um número muito grande. Então, se nós já temos na nossa vida cotidiana um número espantoso desse tipo de crime, imagina, no carnaval isso se amplia.
se multiplica. Né? Enfim, mas isso são detalhes também dentro do texto e que eu vou trabalhando depois as intencionalidades textuais que eu posso ir articulando de acordo com o meu interesse e isso dá certo valor para o texto, ok? Isso faz parte do nosso senso crítico. Né? Bom, vamos olhar agora aqui para o texto com os parágrafos construídos. O meu texto estaria assim, ó, se ele tivesse integralmente, ele estaria assim, um parágrafo de introdução. O carnaval é um dos eventos que mais atrai turistas para o Brasil. O colorido das alegorias e o ritmo empolgante do samba são elementos mais significativos nessa atração. De carros alegóricos monumentais a fantasias deslumbrantes, a festa produzida por carnavalescos contagia até os gringos mais tímidos. Alemães e japoneses, segundo informa a Secretaria de Cultura, embora sejam os que mais comparecem à festa, também são os mais introvertidos. Por outro lado, quando falamos em estrangeiros que se sentem em casa, quando brincam o carnaval no Brasil, há aqueles que exageram na dose de desinibição e extrapolam. Segundo o Serviço de Segurança Pública, de cada 10 casos de estupro nas avenidas em que os blocos desfilam, pelo menos 7 foram praticados por estrangeiros turistas. Vejam, eu aqui estou conseguindo, com este parágrafo, demonstrar e convencer de que o carnaval, de fato, é algo que atrai os turistas num número muito grande. Estou construindo isso. O ritmo empolgante agora vai construir o meu segundo parágrafo de desenvolvimento. E neste segundo parágrafo, eu posso continuar conduzindo essa linha crítica paralela no meu texto, que vai discutindo o papel do carnaval turístico, também aumentando os números dos estupros, dos crimes de estupro, dos crimes contra a mulher no Brasil. E isso me leva até a poder dizer de alguma forma que o carnaval é o ápice da transformação da mulher em objeto. Né? E aí eu vou construindo minha crítica dentro do texto, de forma paralela, sem ferir os princípios e de forma também sutil, porque como eu já disse anteriormente, uma vez que a gente está prestando uma prova para concurso público no Estado, né, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo da Secretaria de Serviço Público, da Secretaria de Cultura, né, porque dependendo de como eu abordar isso dentro do texto, eu posso ser reprovado e não vou nem saber por quê. Né? Isso acontece, gente, isso acontece. A questão temática, e bom, vocês são todos adultos, vocês sabem como a vida é e como é o nosso país e como as coisas se relacionam aqui socialmente, a gente não precisa tapar o sol com a peneira. Bom, vou voltar aqui porque é preciso dizer mais uma coisa, né? Se vocês observarem com mais atenção, então vamos do maior para duas partículas menores e das partículas menores para outras partículas no interior, vendo que o texto é do maior para o menor, do geral para o particular, o maior que contém o menor, que contém um outro menor, que contém um outro menor. Então eu tenho hipótese maior sempre que recorte temático maior sempre que o argumento, e o argumento sempre maior que o fato, que o dado, que o exemplo, que a citação de autoridade, enfim. Bom, como é que a gente constrói campo semântico na leitura, usando o percurso gerativo de sentidos, a partir da proposição de um tema numa redação? Né? Lembram-se que a gente pega palavras-chave. Então, essas palavras-chave vão organizar a minha mente para dizer o que é maior e o que é menor ali dentro. Então, se eu pegar assim, né, carnaval e cultura popular, se eu for pensar o campo semântico de carnaval, de cultura popular, eu posso afirmar que o carnaval pertence à cultura popular, está dentro da cultura popular. Portanto, cultura popular é maior que carnaval. Portanto, se eu for escrever um texto sobre esse tema, a minha primeira frase de impacto tem que afirmar alguma coisa que depois eu vá comprovar, que fale de cultura popular e do carnaval dentro da cultura popular, né? Como expressão da cultura popular. Ok? Bom, se eu tiver lá palavras que vão construir meu campo semântico a partir de floresta amazônica, meio ambiente, biomas brasileiros. Se eu for pensar aqui, bom, meio ambiente me parece que é maior do que biomas.
E biomas brasileiros são maiores do que floresta, porque a floresta, salvo engano, ela está dentro dos biomas, ela pertence ao bioma, ela é um tipo de bioma, né? Então, se eu falo biomas brasileiros, eu não estou falando só da floresta, eu estou falando de outros tipos de biomas que estão dentro do meio ambiente, e aí, dentro de biomas brasileiros, eu vou falar especificamente de um, que é a floresta, e mais especificamente a floresta amazônica. Né? Ok? Bom, se eu tiver lá violência urbana, desigualdade social, crimes hediondos, vou construir meu campo semântico, eu preciso pensar qual deles é maior, como eu vou organizar logicamente meu pensamento. Bom, desigualdade social para mim parece algo maior, dentro de desigualdade social surge a violência urbana e dentro da violência urbana estão os crimes hediondos. Então eu vou organizar meu texto pensando desigualdade social na minha hipótese, violência urbana e crimes urbanos, crimes hediondos, dentro dos meus eixos temáticos, do meu recorte temático. Se eu tiver lá nas minhas palavras que eu sublinhei, nas minhas palavras-chave, nas minhas pistas, queimadas nas florestas, aquecimento global, destruição de biomas, então, obviamente, eu vou ter aquecimento global como maior, destruição de biomas dentro de aquecimento global e queimadas na floresta como um dos tipos de distribuição de um dos tipos de biomas. Ok? Bom, vou construir meu raciocínio a partir daí. Se eu pensar distúrbio no ciclo das águas, aquecimento global, enchentes em áreas urbanas periféricas, então eu vou pensar aquecimento global é maior que todos. Dentro do aquecimento global, por conta do aquecimento global, há um distúrbio do ciclo das águas. E uma vez que há um distúrbio do ciclo das águas, ocorrem então chuvas em excesso que produz enchentes em áreas urbanas, principalmente as periféricas. Ok? Então, assim eu organizo as minhas ideias de forma dedutiva. Eu tenho lá os meus textos de apoio, busco as pistas, as palavras-chave, busco elas e vou construindo meu campo semântico tentando pensar do maior para o menor, do geral para o particular, tentando construir um raciocínio dedutivo para organizar meu texto. Ok? Bom, vamos então aqui fazer um exercício rápido para a gente entender essa primeira parte e concluir essa primeira parte da construção do texto argumentativo, dissertativo argumentativo dedutivo, em que a gente vai começar a pensar a estrutura e a microestrutura do texto e a relação que eles têm entre si para que haja essa costura, essa tessitura, a formulação do texto como uno, como único. Como um texto e não como vários ali, todos misturados e como um Frankenstein, retalhos colados de texto. Não, é um texto só com começo, meio e fim, que pega o geral e os particulares lá dentro e organiza de forma argumentativa, convincente e persuasiva para demonstrar que aquilo que foi afirmado, a minha primeira frase, o meu primeiro período, a minha hipótese é viável, é possível, ok? Bom, então eu tenho aqui uma atividade que diz assim, leia a introdução do texto abaixo e depois numere os fatos e dados na ordem em que os utilizaria na argumentação do seu desenvolvimento. Então o que eu estou dizendo é assim, eu tenho uma introdução que está dada e eu tenho uma sequência de fatos e dados. A essa altura eu já devo saber que fatos e dados vão compor as ideias secundárias do meu desenvolvimento. Então eu não tenho as ideias principais, mas os fatos e os dados que vão organizar meu raciocínio e que depois vão me ajudar a pensar também os textos de apoio, as minhas referências de fora, para organizar planejamento do texto, né? Então, como eu já disse anteriormente, a gente quando produz um texto numa prova, antes de qualquer coisa precisa planejar, né? O texto precisa estar todo aqui, planejado para eu sentar e escrever, né? Eu não vou escrevendo, como muitas vezes a gente infelizmente aprende na escola, vai escrevendo por intuição, né? Eu vou escrevendo, né? Já vi professor, eu já fiz isso também, não vou falar que não, lá no começo da minha carreira, antes de eu começar a tentar organizar isso, por uma necessidade dos meus alunos até lá no ensino fundamental 1, antes de eu aprender a organizar isso, eu também falava, bom, não está com dificuldade de escrever, escreve tudo que vier na sua mente e depois a gente vai modelando, vai trabalhando a argila que você compôs com esse todo, né? É como se você dissesse assim, despeja tudo aí no papel e depois a gente organiza. Não. Né? O que a gente deve fazer é já pensar e ir organizando as coisas para que quando a gente traga para o papel, a gente já traga isso de forma organizada. E o que a gente vai fazer na revisão é outra coisa, como eu também já falei sobre isso em vídeos anteriores. Bom, então o que eu tenho aqui é uma introdução e eu tenho
os elementos que compõem as ideias secundárias dos meus parágrafos de desenvolvimento. O que é que deve se fazer? Enumerar a ordem que cada fato ou cada dado vai entrar no texto. Então, o que é que eu tenho que pensar aqui? E isso foi um exercício que eu passei para quem veio no sábado, na minha aula ao vivo, né? Fizeram esse exercício e agora vão poder aqui acompanhar a lógica e a correção desse exercício, embora também eu vá fazer, eu não fiz ainda, mas eu vá fazer a correção lá onde eles postaram o exercício, onde o exercício foi postado. Bom, a cidade de São Paulo vive um momento dramático e caótico todos os anos, né? Ruas alagadas, trânsito caótico e perdas materiais e humanas estão no cerne destes problemas. Bom, o que é que causa caos na cidade de São Paulo? O que é que faz com que São Paulo viva momentos dramáticos e caóticos todos os anos? É o que eu vou ter que provar, né? Evidentemente, quando eu digo ruas alagadas, trânsito caótico e perdas materiais e humanas no cerne deste problema, eu estou falando das chuvas que acontecem em determinados períodos anualmente que promovem esse caos, né? Evidentemente, não é culpa da chuva, não é culpa da natureza, ok? Bom, tenho lá os fatos e dados desorganizadamente colocados, e eu tenho assim, em dias chuvosos a cidade chega a ter 200 quilômetros de congestionamentos. Nos meses de fevereiro e março, os índices pluviométricos aumentam em média 45%. Metade dos moradores dos bairros atingidos perdeu todos os móveis e utensílios domésticos. 35% dos acidentes com veículos automotores ocorrem em períodos de chuva intensa. Há 5 anos não são realizadas manutenções preventivas no sistema de esgotos da cidade. Só na última enchente foram registrados 4 óbitos. Vejam, eu tenho aqui uma sequência de fatos e dados que estão misturados, mas que devem ser organizados dedutivamente, de forma lógica, seguindo o princípio que foi determinado na introdução. A introdução criou 3 recortes temáticos. Isso significa que eu vou ter 3 parágrafos de desenvolvimento nesse texto. Um parágrafo de desenvolvimento para falar sobre ruas alagadas, um parágrafo de desenvolvimento para falar sobre trânsito caótico e um parágrafo de desenvolvimento para falar sobre perdas materiais e humanas, certo? Como elemento central nestes problemas causados pela chuva. Eu tenho aqui então, em dias chuvosos a cidade chega a ter 200 km de congestionamento. Bom, congestionamento já me remete à ideia de trânsito, portanto, este fato, ele deve estar aonde? Ele deve estar no segundo parágrafo de desenvolvimento, tratando sobre trânsito caótico, né? Bom, lá no meu parágrafo de desenvolvimento 2, eu tenho que ter 2 argumentos, 2 fatos, ou um fato e um dado, 2 elementos apoiadores dos meus argumentos, porque é o mínimo que eu tenho que ter dentro de um parágrafo de desenvolvimento. 2 argumentos para comprovar, persuadir a pessoa de que a minha hipótese lá é verdadeira, é possível, né? Bom, e isso porque é o mínimo que eu tenho que ter. Não dá para fazer isso com um argumento só. O mínimo são 2. É o mínimo. E é o mínimo que se pede numa prova de concurso. Ok? Bom, eu tenho lá, nos meses de fevereiro e março, os índices pluviométricos aumentam em média 45%. Índice pluviométrico, o aumento das chuvas, 45%. Estou falando de chuva em períodos específicos, né? Vive momentos dramáticos, vive um período específico, fevereiro e março, aumenta o nível da chuva todo ano, é o período das chuvas que fecham o verão, isso é um fenômeno da natureza, que está intensificado, claro, por conta de efeito estufa e a desregulagem no ciclo das águas, enfim, o homem mexeu em tudo, explorou demais o planeta de forma inadequada e estamos nessa situação. De qualquer forma, este fato, ele está relacionado a ruas alagadas. Por quê? Porque o que é que causa o alagamento das ruas? A água da chuva. Quando aumenta a água da chuva, a chance da rua alagar é maior. Concordam? Bom, então este é um fato que tem que estar no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Digo lá, metade dos moradores dos bairros atingidos perdeu todos os móveis e utensílios domésticos. Bom, estou falando de perda material, portanto estou falando de um fato que estará no meu terceiro parágrafo de desenvolvimento.
Entenderam a lógica, como é que funciona? Então vocês vão numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, de acordo com a ordem. Tem 2 fatos para cada parágrafo, para cada eixo temático, para cada recorte temático. Então eu vou numerar sempre 1 e 2 para falar de chuvas, 3 e 4 para falar de trânsito caótico, 5 e 6 para falar de perdas materiais e humanas. Essa é a lógica que vai me evidenciar como é que eu vou organizando o texto. Esse é um exercício que me ajuda a organizar meu campo semântico, meu pensamento construído, em processo de ressignificação dentro do meu encontro, usando a leitura técnica, o percurso gerativo de sentido, que está lá no vídeo anterior, para construir as pistas dos meus textos de apoio e das referências que eu tenho para eu ir aprendendo logicamente como eu organizo e monto o quebra-cabeça textual. Ok? O quebra-cabeça vai ter que estar todo, as peças têm que estar todas na minha mente, dentro do meu campo semântico, e eu, ao formular este quebra-cabeça, eu observo quais são as peças que compõem, quais são maiores, menores, qual que está dentro uma da outra, qual vai ser hipótese, qual vai ser recorte temático, qual vai servir para argumentação, qual vai servir para fato, para dado, para amparar o argumento. E é assim que eu penso o texto. A conclusão é um caso à parte, como eu já disse, porque ela é uma retomada do que já foi dito, junto depois, seguindo um princípio lógico de ser isso, então aquilo, e depois uma frase de reflexão que abre, então a gente pensa à parte, ok? Então agora vamos pensar como é que a relação do desenvolvimento, dos parágrafos de desenvolvimento, estão extremamente, intimamente ligadas com aquilo que está afirmado na introdução, nessa relação que vai do maior para o menor, do geral para o particular. Bom, gente, a aula de hoje fica por aqui, né? Espero que todos tenham compreendido. Se ficaram com dúvidas, fiquem muito à vontade para me procurar lá no Tira Dúvidas no WhatsApp. Eu estou sempre disponível. Se eu não responder na hora, assim que for possível, o mais rapidamente possível que eu abrir o WhatsApp, eu vou ver a sua pergunta lá, eu vou responder, né? Se quiser mandar o exercício para mim e tirar dúvida, manda também, pode mandar no Tira Dúvida, pode mandar lá no Entregas, né? A gente tem um grupo de entregas, pode mandar no meu e-mail, vocês têm aí o meu e-mail, tem aí o meu WhatsApp, pode mandar no PV, tem gente que já vem conversando comigo no PV já há algum tempo, enfim, sintam-se à vontade, né? Eu vou só, para fazer o desfecho aqui, dar uma informação para vocês. Eu tenho observado que o índice de participação no grupo é muito desproporcional à quantidade de pessoas que nós temos no grupo. Então nós temos um número grande de pessoas e eu tenho tido aí nas visualizações dos vídeos assim entre 60 e 120 pessoas que têm assistido aos vídeos, né? E aí eu compreendo, claro, algumas pessoas assistem e não gostam, acham que não estão entendendo, ou aquilo não tem a ver com o que ela pensa, né? Já sei isso também. Então tem várias situações que, então não preciso mais disso, para de assistir, tudo bem. Eu entendo isso, né? Há pessoas que assistem a todos, estão acompanhando, né? Eu sei disso, mas há pessoas que nem sequer assistiram ao vídeo, enfim. E pelas pesquisas que eu pude ver, talvez muitas pessoas tenham acessado ao grupo esperando outra coisa do grupo, né? Esperando talvez a oferta de um curso, esperando talvez a possibilidade de realizar um curso mais efetivamente, né? E como eu disse, o meu curso Redação Estratégica, ele é um curso de aulas particulares, eu tenho só 5 horários disponíveis na semana que eu disponibilizo para alunos individualmente. Mas aí eu vim pensando, então eu já cheguei a uma formatação para que eu consiga ofertar isso para um número de pessoas maior, então eu vou disponibilizar meu horário para uma turma experimental e aí eu consigo reduzir o valor, né? Porque, como eu já disse antes, o valor do meu curso não é barato. Eu trabalho, na maior parte das vezes, com concurseiros ou com jovens estudantes que vão fazer o Enem ou que vão prestar FUVEST, Unicamp, a maioria FUVEST, Unicamp, vão prestar o Enem também, mas eles estão mais de olho na FUVEST e Unicamp, e que estão focados em passar, mas não só em passar, em alcançar os primeiros lugares, em ter mais conforto no Enem na hora de escolher, poder escolher a universidade que ele quer, o curso que ele quer,
poder tirar uma nota muito boa na FUVEST para poder ingressar pela FUVEST na Universidade de São Paulo, ou passar na Unicamp, que também não é algo simples e fácil. Então são pessoas nos concursos, são concurseiros que já fizeram 1, 2, 3 concursos e que estão de olho numa vaga muito específica, eles querem aquela vaga, e é uma vaga, por exemplo, de auditor fiscal, altos salários, enfim. Então essas pessoas, elas se preparam para uma maratona de estudo, e elas fazem o seguinte: elas vão guardando dinheiro, elas vão acumulando dinheiro, ou elas já têm dinheiro, um determinado valor, e naquele momento em que elas decidem, a partir de agora eu vou me preparar, ela para de trabalhar, ela para de fazer tudo, e ela vai se focar em estudar para passar no concurso e alcançar o objetivo dela. Então essas pessoas pagam os cursos mais caros, os melhores, pagam cursos individualizados para não compartilhar nada com ninguém, né? Elas vêm para disputar mesmo, né? E elas vêm com um objetivo, um foco, uma determinação, e a maioria delas alcança porque elas são incansáveis, elas são determinadas, e elas estudam de fato, elas estão focadas de fato, elas recusam sair, elas recusam se divertir, elas passam boa parte do tempo delas fazendo cursinhos, mais de um cursinho. Para cada assunto contratam professores particulares para tratar daqueles assuntos específicos, né? Então eu trabalho nesse nicho. Daí eu tenho condições de ter poucos alunos, porque eu tenho poucos horários, eu tenho um curso diferenciado, eu faço uma coisa que eu ainda não vi ninguém fazendo em redação. Há vários cursos de redação por aí na internet, ninguém faz o que eu faço, né? É um material que eu que desenvolvi, mas eu tenho pensado seriamente, né? Eu tenho chegado no fim da minha carreira e tenho pensado seriamente em modificar isso e tornar isso mais acessível. E esse é um primeiro caminho. Eu achei que o grupo ia ser uma boa forma de fazer, inclusive de forma gratuita, mas eu tenho a impressão de que há pessoas que gostariam de fazer o curso. Então, com essa ideia, eu vou testar. Eu estou encerrando um aluno agora, que vai prestar um concurso no TRT, e eu vou abrir essa vaga deste aluno. Talvez tenha mais talvez eu abra 2 vagas, não sei, para ver se eu consigo compor turmas. Se eu conseguir compor turmas, eu vou experimentando abrir turmas. Se não conseguir, tudo bem, porque eu tenho fila de gente lá esperando para fazer esse curso particular. Não é que eu esteja, nossa, como é. É que, como eu tenho poucas vagas, muitas pessoas concurseiras de áreas diferentes se interessam e querem fazer. Como eu não tenho espaço, elas entram numa fila de aguardo, como é comum, né? Quando a coisa é muito escassa, como é o meu caso aqui. O meu curso ele é escasso demais para um mercado que está cheio, né? Tanto que está cheio de gente aí dando aula particular de redação. É um campo que ainda vai crescer muito, né? Com o advento da internet, das redes sociais, enfim, né? Eu tenho trabalhado no boca a boca, inclusive, né? Eu recentemente experimentei fazer uma divulgação na internet para descobrir como que era e que tipo de público que era atraído por esse tipo de recurso, e não me agradei nem um pouco do perfil das pessoas que acessam esse tipo de propaganda e que vem esperando coisas que não é o que o curso oferece, também não é o perfil de pessoa que eu vou estudar, com quem eu vou estudar junto, com quem eu vou ajudar. Eu preciso sempre de pessoas que são determinadas e que querem aproveitar o curso e que querem crescer e querem alcançar os melhores lugares, porque essa é a intenção do curso, né? A intenção do curso é te ajudar a construir um sonho, né? A tornar esse sonho realidade, que é você não só passar no concurso, mas passar no concurso numa boa colocação para estar lá entre os primeiros, na primeira lista de chamada. Ok? Então, esse é o objetivo do curso. Então, não é me gabando, não é nada disso. É só sendo objetivo em relação a como esse curso foi criado e como ele funciona, para quem ele tem funcionado. E eu tenho tentado agora modificar isso, porque eu estou próximo de me aposentar e eu vou continuar com o curso. E eu quero amplificar isso um pouquinho mais, mas também não tanto, né? Porque quando eu me aposentar, também não quero morrer de trabalhar, mas eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar e eu quero multiplicar isso que eu criei no ensino da redação, né? E que vem já de longa data. Já eu faço isso desde quando eu me efetivei pela primeira vez no estado e comecei a dar aula na escola pública. E aí, quando cheguei na escola pública, me deparei com aquela realidade ainda jovem,
me deparei com aquela realidade de crianças mal alfabetizadas, crianças que não conseguiam escrever. Eu falei, meu Deus, como que eu vou trabalhar? O que que eu vou fazer? E aí eu fui buscando recurso no Otton e fui construindo isso pouco a pouco, testando. E na medida em que eu fui indo do ensino fundamental para o ensino médio, eu fui modificando, do ensino médio para o ensino superior eu fui modificando, para pós-graduação fui modificando, para concurso, vestibular, eu fui remanejando, organizando para as diferentes situações. Ok? Bom, gente, era esse o recado que eu ia dar, então vocês podem aguardar aí pelos próximos dias, talvez nós tenhamos então uma proposta aí para abrir uma turma ou duas, ok? Gente, é um bom feriado para todos vocês, né? Nós estamos aqui nessa aula 4 no prenúncio do início de maio, né? Onde amanhã comemoraremos aí o Dia do Trabalho, ou o Dia do Trabalhador, ou, né? Enfim, né? O dia em que devemos reivindicar nossos direitos, principalmente nós professores, que estamos num momento bastante difícil, sobretudo aqui em São Paulo, seja no município de São Paulo, seja no estado, condição de greve, enfim, um desacordo total, um desrespeito total do poder público em relação ao nosso ofício, à nossa profissão. Bom, fica aqui então meu agradecimento a quem conseguiu assistir ao vídeo até aqui o final, ok? Tenham um bom feriado, até a próxima aula, estudem, lembrando que para compreender esse texto, esse vídeo, essa videoaula, você precisa ter acompanhado a 1, a 2, o adendo, a 3 e a chegar na 4, ok? Até a próxima, fique com Deus. Saudações carinhosas a todos, professor Alex se despedindo aqui. Tchau, tchau.